Bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Aline, bom dia para você que está em nossa companhia. A reforma tributária chega com algumas discussões que já viraram polêmica, né? Por exemplo, o imposto sobre a carne. É verdade, Aline, essa matéria já passou inclusive na Câmara, vai agora para o Senado, a chamada regulamentação da reforma tributária. E entre benefícios, vantagens sobre setores da economia e também sobre produtos, o imposto que incide sobre a carne, a isenção, ou seja, a inclusão da carne como produto da cesta básica ficaria isenta de tributos. Mas há tendências que pensam diferente. A maneira de isentar a carne de impostos. E essa tendência tem como integrante um senador piauiense, Aline. Ontem nós conversamos com o senador Marcelo Castro, explicou por que a carne não deve ficar fora da isenção do imposto. Ele acha que essa isenção beneficia quem come mais carne. Para a questão da carne, né? Então é uma questão complexa, porque os pobres comem carne, e os ricos comem muito mais. Então, na hora que você tira o imposto da carne, esse imposto você está tirando de toda a sociedade para beneficiar aqueles que podem mais. Então, talvez, essa é a minha posição, é a mesma do ministro Haddad, o mais racional seria todo mundo pagar o imposto da carne, um imposto razoável, não um imposto exorbitante, e aqueles que fossem mais pobres, que tivessem no CAD único, ser devolvido o imposto. Porque não é justo que um rico, né, tenha incentivo para comprar carne. Né? O pobre, sim, precisa, mas o rico, eu entendo que não. Uma maneira de tentar equilibrar, nas palavras dele, né, o acesso a esse produto. Isso mostra a complexidade da matéria. Às vezes você tira uma regra geral, achando que vai beneficiar um setor que seja até mais carente, acaba ajudando quem realmente pode bancar pelos produtos que consome. Essa situação está em debate agora no Senado Federal. É possível que seja concluída, a expectativa é essa, até o início já desse segundo semestre, na volta do recesso, Aline, mas é uma situação muito delicada. De fato, o chamado cashback, ou seja, o retorno em dinheiro para quem paga o geral do imposto e os mais carentes, a faixa da população que é beneficiada pelos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, que está lá no chamado CAD único, ou cadastro único, aí receberia o dinheiro referente ao pagamento do imposto sobre a carne. Então, é um debate que deve pegar não só em relação à carne, mas ao regramento da reforma tributária como um todo, para que ela possa valer como regra já a partir do ano que vem, que a expectativa é que ela comece a ser implementada, sendo regulamentada a partir de 2025, a chamada transição até 2030, Aline. Essa é a reforma tributária que vem sendo aguardada há tanto tempo pelos brasileiros, mas precisa trazer benefícios principalmente para as camadas mais desassistidas. Verdade, claro. O objetivo maior é, primeiro, você reduzir carga tributária. Segundo, simplificar a estrutura tributária do país. Agora, é claro que isso deve ter como foco beneficiar a população, principalmente mais carente, não prejudicar a máquina pública, municípios, estados e União, porque precisam arrecadar, precisam ter a arrecadação para que essa arrecadação retorne para a população em forma de investimentos em infraestrutura, em ações ligadas à educação, segurança, saúde. Então, é uma situação toda, é uma malha muito complexa que exige, se não um pleno consenso, que, a meu ver, é impossível, mas pelo menos um mínimo de consenso e definições no voto para que esse novo regramento seja posto em prática aí dentro do tempo que foi programado, dentro das discussões que já configuraram a reforma tributária aprovada, mas que precisa aí de muita regulamentação ainda até que ela seja posta finalmente em prática, Aline. Falando em equilíbrio, tem um outro posicionamento também do senador Marcelo Castro que diz respeito às dívidas dos estados com a União. Para ele, os estados mais ricos
tem que ficar pedindo divisão das dívidas para todos os estados que não têm dívidas pagarem também, né? É verdade, Aline. A dívida dos estados ela não é geral, ela não envolve o país como um todo. Mas estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, estão aí com dívidas muito acentuadas, impagáveis até. Então, qual o objetivo do Congresso? Através de uma iniciativa que tem a participação direta do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. É um projeto de lei que tramita, provavelmente terá a relatoria do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, lá do Amapá, para criar mecanismos que facilitem o pagamento dessas dívidas, como, por exemplo, os estados endividados entrarem aí com ativos como prédios, enfim, patrimônio para abater na dívida e também um desconto de 4% nos juros que passam não só a metade a ser perdoada pela União, como a outra metade ser repassada para os estados, aí é que está pegando ali, sim, repassada para os estados, ou seja, dinheiro para os estados endividados para investimentos não em custeio, mas em saúde e educação. Tudo bem, tranquilo, quem é que não tem interesse em resolver o problema da dívida dos estados? Interessante. Porém, os estados que não têm dívidas, você teria alguma compensação com essa mão amiga da União? Esse é o questionamento também de uma tendência no Senado Federal, que tem como integrante o senador piauiense Marcelo Castro. Vamos lembrar quais são os estados que estão mais endividados hoje com a União. São Paulo, Minas, principalmente, Rio Grande do Sul e agora abalado aí com essa tragédia climática que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É uma situação que piora ainda mais, mas essa é uma outra situação, uma outra situação, não diz respeito exatamente à dívida do Estado, que já é antiga. O desarranjo financeiro do Rio Grande do Sul é enorme e isso aí complicou ainda mais com a situação da catástrofe climática que aconteceu lá recentemente. Então, esses estados, Goiás também aqui no Centro-Oeste, são os que estão mais endividados e que buscam com toda a legitimidade a solução para esse problema, ou seja, uma negociação. Agora, o senador Marcelo Castro defende que essa solução também envolva compensações para o país como um todo, sobretudo para os estados que também precisam desse amparo da União em recursos para investimentos. Vamos entender melhor qual a opinião do senador Marcelo Castro. Nós estamos atentos a isso daí. Eu mesmo estou apresentando algumas emendas e nós não vamos conformar com isso. Nós temos 5 estados no Brasil que têm praticamente toda a dívida da União, são os estados mais ricos, que têm os melhores IDHs, que têm a maior renda per capita, e não é justo que haja um benefício de toda a sociedade brasileira, exatamente para aqueles que estão numa posição de maior vantagem com relação aos outros estados. Então, o que é que nós queremos? Queremos paridade de tratamento. Então, se der alguma coisa para São Paulo, tem que dar na mesma proporção também para o Piauí e para os demais estados. Estava aqui comentando, são dívidas de quê? Empréstimos contraídos. Empréstimos contraídos, financiamentos que ficaram pelo caminho com a União, até dívidas com a Previdência. Agora, o Piauí, por quê? Por exemplo, aqui o nosso Piauí, por que não entra nisso? Porque o Piauí não tem dívida com a União. Ah, mas não tem dívida? Tem sim. Tem dívida com a rede bancária, com instituições internacionais, as operações de crédito que têm fomentado programas importantes de investimentos aqui do Estado. Agora, com a União, a situação do Piauí é absolutamente normal, zerada, uma negociação feita ainda, se não me engano, no governo Wilson Martins. Bom, pois é, mas esses estados são grandes produtores, têm grandes indústrias, então eles teriam outras maneiras. É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, que se resolva. Eu até entendo a preocupação do senador Marcelo Castro, que não está isolado nessa tendência lá do Senado, é apenas um dos senadores que defende também essa linha de pensamento, não é uma linha de confrontar a ideia da renegociação de dívidas e facilitar a situação dos estados endividados, mas de compensar o país como um todo. É aquela história do pré-sal, você lembra? Lembro do pré-sal. Só os estados aí pelo caminho, né? Ou seja, só os estados considerados os produtores que teriam acesso aos royalties, o Brasil como um todo ficaria de fora. Essa situação gerou tanta polêmica que até hoje não foi resolvida. Ficou esquecido ali, engavetaram. Ainda hoje está engavetada, não tem solução para esse problema. Então, é uma situação, não diria com o mesmo peso, mas mais ou menos nessa configuração, nessa situação que hoje está lá no Senado Federal para ser discutida, tramitada, provavelmente também a partir da volta do recesso do segundo semestre. Elivaldo, essa foi só a sua primeira participação, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre
sobre eleições. Tem mudança na chapa do Novo. Olha, e é porque o Novo já fez convenção. Já fez convenção aqui em Teresina. Tony Kerley mudou o vice, não é mais Vanessa Viana. Essa mudança aconteceu ontem, já foi comunicada oficialmente através de nota do Novo. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, como também um giro pelo Estado. E chama a atenção, Aline, para a situação de José de Freitas, uma disputa acirradíssima em que duas chapas irão realizar convenções agora, neste final de semana. E a chamada terceira via está confirmada? O ex-prefeito Ricardo Camarço será mesmo candidato pelos republicanos? Vamos já falar com a nossa audiência de José de Freitas, que quer entender esse cenário por lá. Até mais. Até mais.